Vamos lá? Vamos começar? Trump proíbe estrangeiros de estudar em Harvard, né? A universidade afirmou que a medida é ilegal. O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revogou nesta quinta-feira a autorização da Universidade de Harvard para matricular estudantes internacionais. Os alunos estrangeiros já matriculados serão obrigados a se transferirem para outras instituições ou perderão seu status legal, informou o Departamento de Segurança Interna. Eu vou te falar, cara, o Trump, ele já tá chutando barra, ele tá já tipo assim, mano, foda-se, eu vou fazer o que ele me dá na telha e assim, é um absurdo isso, cara. Desculpa, é um absurdo. Você pode ter uma opinião, eu acho que a universidade dos Estados Unidos não pode formar estrangeiros. Você pode ter sua opinião, não tem problema. Você não chega de uma hora pra outra, pra quem já está lá e fala, ó, você se esforçou, você se fudeu pra estar aqui, agora você tá aqui, agora, mano, ou você se transfere ou você vai se fuder. Porque você não faz isso de uma hora pra outra, cara. Você simplesmente não faz isso, isso é um desrespeito com um ser humano que é de outro país, velho. O cara planejou, o cara tinha uma regra, ele respeitou a regra, e agora você muda a regra no meio do jogo. Imagina o cara que tá no, sei lá, no último ano, o cara estudou pra caramba, ele tá pra se formar ali, mano, porra, vou ter o diploma de Harvard, aí, não. O presidente falou que se você não sair, você vai ficar legal aqui. Caramba, velho, porra, e minha vida inteira, cara, e tudo que eu fiz pra estar aqui, então, assim, eu acho, cara, um completo desrespeito, e se você tem uma opinião de que a Universidade de Harvard não deveria ser para estrangeiros, que faça isso de forma gradual, né? É um bom debate, eu discordo, eu acho que tem que ser para estrangeiros sim, mesmo porque o seu país se torna uma referência, lembrando que a maior parte do financiamento das universidades, melhores universidades do mundo, inclusive Oxford, Yale, Harvard, todas essas que você pensar, elas são esmagadoramente, a maioria esmagadora é de financiamento privado, tá? Tem financiamento público? Tem, mas é a menor parte. A maior parte é privado, tá? Enfim, eu acho um absurdo, tá, cara? Por isso que eu tô falando, a gente infelizmente, cara, a democracia representativa, ela privilegia, né, engajamento. E o engajamento muitas vezes é dado por ideias extremas e não ideias moderadas, né? Ainda mais nos Estados Unidos, onde o voto não é obrigatório. No Brasil, na prática também não é, tá? Porque você paga uma multa de 3 contos, né? Eu sou contra ser obrigatório, mas a verdade é que um efeito colateral da democracia, ainda mais em 2025, né? Onde nós estamos na sociedade do espetáculo, né? Do Mário Vargas Llosa, acho que é dele esse livro, né? Você tem isso, cara. Você tem o engajamento pelo engajamento, né? Trazendo mais resultados em números de votos do que a moderação, a ponderação, né? Não é à toa que a tal da polarização, né? Ela não é um fenômeno recente, a polarização sempre existiu, tá? No Brasil nós tivemos um hiato disso, né? Da redemocratização até mais ou menos 2013, você teve um hiato de polarização, onde era tudo PSDB e PT ali brigando e você quase nem ouvia falar, mas eu acho que existe um efeito muito negativo da democracia representativa numa sociedade que foca em espetáculo, que é o engajamento de pensamentos absolutamente extremos, como esse. Tipo, não, agora eu vou simplesmente fazer uma parada dessa aí, cara, e deve ter um monte de americano lá. É isso aí, meu, o Trump é mito, não sei o que lá. Puta, cara, é foda demais, né? Enfim, vamos sair disso, que eu não gosto de falar dos outros países, eu gosto de falar do meu país. Então vamos falar dele, Flávio Dino. Ela colocou um vídeo aí que parece que ele não gostou de ser xingado, é isso? Vamos ver, vai? Eu recebi hoje, vindo da ouvidoria do Supremo, uma postagem muito gentil de um cidadão, que ele diz assim: o ladrão, esse bandido, estava nas ruas pedindo anistia para ladrão de banco, assassinos. Aí cita Gilberto Gil, Caetano Veloso, Dilma Rousseff e outros. E que eu estava em 79 pedindo anistia para essa gente nas ruas. Eu tinha 11 anos. Eu posso garantir que eu estava jogando bola, brincando de carrinho. Pausa aqui. Brincando de carrinho, tudo bem. Jogando bola, mas vai. Mas o cidadão diz que eu sou um canalha. Aí ele me chama, ministro Alexandre, para não lhe deixar sozinho com os apelidos que nós achamos jocosos. Rocambole do inferno. É esse que vos fala. Ele falou o apelido, alguém riu no microfone. Volta um pouquinho. Eu acho que foi o próprio Alexandre. Volta um pouquinho. Olha lá, ouve lá. É esse que vos fala. Você viu? Rocambole do inferno. É esse que vos fala. Não, é o Alexandre, com certeza. Eu achei muito criativo, achei até poético, né? Rocambole do inferno. Eu vou perguntar para minha esposa o que ela acha. Ela vai dizer: você é meu rocambole, nunca do inferno. Enfim, e aí ele diz: por que eu leio isto aqui? Que veio da ouvidoria do Supremo. Porque ele termina assim: um cara que nem você, eu estou tirando as palavras que ofendem o decoro da família brasileira, que estão aqui presentes, à semelhança de um outro caso que nós estamos apreciando.
Um cara como você tem que apanhar de murro por cima da cara, arrancar dente por dente da tua boca. É na porrada, meu. Aí já dá pra saber de onde ele é, né? São Paulo. Arruma 100, basta 100 homens aí em Brasília, invade o Supremo e expulsa. Aí nesse caso ele botou no plural, não sou só eu. É também uma palavra que ofende o decoro da família brasileira, por isso eu não vou ler, do poder. Por que eu leio isto que tem um sabor anedótico? Mas deixa eu falar uma coisa. Vamos lá. Eu odeio o Flávio Dino. Flávio Dino é filho da puta. Eu acho que ele tinha que apanhar, arrancar tal dos dentes da boca dele. Como que você acha que você vai combater o Flávio Dino? Fala pra mim. Mandando um texto na ouvidoria do Supremo, chamando ele de rocambole do diabo e falando que ele tem que apanhar. Assim, é muito difícil pra você entender que você fazer isso, você faz justamente o contrário. Você ainda dá mais poder pra ele. Porque se o cara quer justificar uma medida autoritária, você dá de... estão falando que tem que arrancar todos os dentes da minha boca aqui, ó. Então, por conta disso, eu vou defender a democracia, tô dando um exemplo, tirando as redes de um influenciador que eu acho que ele é violento. O brasileiro é muito problemático porque a gente não consegue lidar com emoções primárias. Então, estou com raiva, vou sacar uma arma. A gente não consegue ter o freio, tipo assim, estou com raiva, tá, eu tô com raiva, mas eu não vou fazer uma coisa idiota que é sacar uma arma no meio da rua. Tá, eu odeio o ministro Flávio Dino. Já sei, vou escrever que tem que arrancar todos os dentes da boca dele e mandar pra ouvidoria do Supremo. Você não consegue ter um mínimo de cognição pra pensar, estou com raiva, como eu lido com isso de uma forma menos imbecil? Porque isso é o básico do básico do básico, velho. Tipo assim, o cara chegar ao nível de mandar um e-mail, ou sei lá o que, pra ouvidoria do Supremo, chamando o ministro de rocambole do diabo, falando que tem que arrancar todas as bocas dele. Desculpa, cara, você é um cara que você tem que ser governado por pessoas que vão te explorar, porque você é muito burro. Você não consegue entender que o ministro Supremo, ele já chegou num nível onde a sua indignação não o atinge mais. Cara, você pode ficar putaço. Eu odeio o Flávio Dino, eu odeio o Alexandre Moraes, eu odeio o Cássio Nunes, eu odeio o Barroso. Você pode odiar o quanto você quiser, mano. Os caras têm cargo vitalício. Os caras, se um dia eles fizerem merda, a punição é eles se aposentarem com salário integral, tá? E eles não dependem da tua opinião. Tá, então como é que a gente combate? Aí é que está a questão. Você vai precisar... É tipo Matrix, você vai tomar Red Pill aqui da verdade. Você só combate ministro do STF de forma indireta. Como que é isso? Quem que ter poderes constitucionais para frear abuso supremo? Uma casa chamada Senado. Só que tem um outro problema já. Um senador tem mandato de 8 anos. Ou seja, às vezes, o senador acabou de se eleger, ele tem 8 anos pela frente. Ele também não tá muito aí pra sua opinião. Aí sabe o que você tem que fazer? Você tem que começar a pensar até de forma mais indireta. Você tem que começar a pensar quem que ele quer influenciar para ganhar uma eleição. Então vamos supor, às vezes um senador que acabou de ganhar a eleição, na próxima eleição é a eleição municipal. Ele quer que alguém ganhe para prefeito, alguém ganhe para vereador, porque ele só vai pedir voto para você dali 8 anos. Aí às vezes você tem que fazer propaganda contra o cara que ele tá apoiando numa vereança de uma cidade pra atingir o senador, pra atingir o ministro supremo. Só que você acha que o raciocínio do brasileiro chega nessa... Não chega. Então eu vou dar um exemplo. Não gosto do Flávio Dino. Tá, não gosto do Flávio Dino. Quero combater o Flávio Dino. Como que eu faço? Tenho que cobrar senadores. Então, vamos lá. Flávio Dino é de esquerda, ele é ligado ao governo do PT, ele é um cara que se diz comunista, etc. Existe, então, uma ala no Senado que é o oposto disso, que é a oposição. Quem são os nomes? Então, você pega lá um monte de nome, quem são os nomes do seu estado? Vou dar um exemplo, porque você é do Rio de Janeiro. Tem lá o senador, né, Romário. Você vai ter que cobrar o Romário, velho. Ô, meu, passa a lava-toga. Ô, meu, faz alguma coisa. E o Romário muito provavelmente vai cagar pra você, porque o Romário tá pensando assim, irmão, eu sou peixe. Eu jogo futebol. E é isso. Então, eu vou te dar uma notícia, cara. Você pode xingar o quanto você quiser. Você pode ir em manifestação de Bolsonaro. Você pode fazer o que você... Você não vai combater o STF assim, cara. Como é que combate o STF? É muito difícil, cara. É ensinando as pessoas que tem um livro amarelo, que a gente precisa mudar a Constituição, que com essa Constituição a gente precisa cobrar senadores que façam PECs, pelo menos, pra regular, né, e diminuir o poder de ministro supremo. Quem sabe um dia a gente sonhe com uma lava-toga, de fato, de ter uma CPI dos ministros com cobrança da sociedade direta aos deputados e aos senadores para que seja uma CPI... Eu não sei se dá para fazer uma CPMI, eu não sei se dá para fazer uma CPI mista disso, mas envolver um pouco mais a sociedade nesse debate. Aí você tá pensando. Só que a galera hoje tá, mitou, voto em quem? Então você tá fudido, velho. Você quer outra? Que aí essa aqui é mais ainda, essa aqui é aí que você não vai combater isso mesmo.
O TJ da Bahia aprova pedido de mais de 255 mil reais em roupas para juízes e desembargadores. Irmão, imagina o seguinte, imagina que você é um desembargador. Eu não sei se você sabe como é que você faz pra se tornar desembargador. Primeiro você tem que estudar direito. Então você vai lá, você estuda direito, você se forma. Aí você passa na OAB. Aí você tem que advogar, se não me engano, por 2 anos. Depois você advoga por 2 anos, você presta concurso para ser juiz. Aí você, eu não lembro agora se é exatamente esse caminho, mas o caminho é longo, tá? Você vira juiz de primeira instância. Aí você tem que prestar um concurso para virar desembargador, se não me engano. E mesmo que você passe, você só se torna desembargador a partir da indicação do governador. Se não me engano, é isso, tá? Alguém aí do meu jurídico pode me corrigir, mas eu tenho quase certeza que é isso. Ou seja, é uma coisa muito indireta. Se tem uma coisa que você, cidadão comum, não tem contato e é com o desembargador de Tribunal de Justiça, e o desembargador de Tribunal de Justiça também não tem o menor contato com você, porque ele também não depende da tua aprovação, o que está correto. Você não tem que ter aprovação popular ou não, né? De um desembargador que é um cargo técnico. O problema é, as ações do tribunal, elas são mediadas pela Casa Legislativa daquela instância. Então, nós estamos falando do Tribunal de Justiça da Bahia. Quem é que faz a mediação disso? A Assembleia Legislativa da Bahia. Aí eu pergunto pra você, num ambiente onde a esmagadora maioria dos parlamentares tem o seu rabinho preso, né, com questões jurídicas que serão julgadas pelo Tribunal de Justiça do seu estado, você acha que eles vão fazer alguma coisa pra frear esse tipo de medida? Cara, eu na Lesp eu vi isso acontecer inúmeras vezes. Vem lá, aumento de não sei o que lá. E os deputados, não dá. Aí ia lá o otário, né? Ah, que absurdo, e papapá. Né? Então, eu vou te dizer, velho, se a gente não consegue nem cobrar ministro do STF da forma certa, porque tá no hype, as pessoas hoje sabem o que é um STF. Você acha que a gente vai cobrar desembargador de TJ, que a cobrança tem que ser via deputado estadual? Mano, eu votei em você pra deputado estadual, então você como deputado estadual, você trate de acabar com os privilégios e benefícios absurdos do Tribunal de Justiça do nosso estado. Você acha que alguém cobra isso de algum deputado estadual, ainda mais da Bahia? Cara, eu fui deputado estadual em São Paulo. Ninguém me cobrava essa porra, ninguém nem sabia. Eu fazia porque eu era otário mesmo. Eu acreditava na causa. Quantas e quantas vezes o Melão vinha lá no gabinete. O Arthur, hoje da pauta tem um negócio aqui que é do tribunal, meu. A gente vai votar contra, meu. Vai ter que dar aqui, Melão. Vamos lá no plenário, vamos xingar, vamos não sei o que lá, vamos papapá. E não dava resultado porque no fim do dia, você pega, sei lá, tinham 94 deputados lá na Assembleia. Isso eu tô falando de São Paulo, tá? Dos 94, 14 eram de voto de opinião. Dos outros 80 era tipo o cara da região. Eu vou dar um exemplo pra você. Vamos pegar, por exemplo, hoje, né? Hoje o presidente da Assembleia é um cara chamado André do Prado. Um cara gente boa, inclusive. Encontrei com ele ontem, por acaso, né? Alguém cobra o André do Prado sobre alguma coisa de TJ? O cara tá no PL, o cara tá com mito, mano. Foda-se. Né? Antes dele era o Carlão Pinhatari. Alguém cobrava o Carlão Pinhatari de alguma coisa? Não, cara. Ele era, se não me engano, da região de Ribeirão Preto, ou São José do Rio Preto lá. Ele levava as emendas dele, entregava as obras dele lá em Ribeirão, continuava se elegendo e tá tudo certo. Antes dele era o Cauê Macris, irmão do Rafa Macris. Alguém cobrava alguma coisa do Cauê Macris? Não, era um deputado de Americana que fazia as coisas dele lá e virava deputado. Antes dele, agora eu não vou lembrar. Eu acho que antes dele era o Rodrigo Garcia, acho, presidente ou não? Não, o Rodrigo Garcia lá atrás. Eu não lembro. Alguém cobra alguma... Ninguém cobra nada, bicho. Vai ver a lista de deputados estaduais do teu estado. Vê quem ali é voto de opinião. Isso aqui, isso é uma coisa, isso aqui é um bom diagnóstico pra te falar do Brasil, tá? Muita gente acha que o Brasil é dividido entre direita e esquerda. Esquece, velho, esquece isso. Pega a lista de deputados, esse aqui é o melhor diagnóstico pra pegar. Pega a lista de deputados estaduais do seu estado. Eu não sei qual estado você tá. Sei lá, você tá aí no Mato Grosso, pega lá. Você tá aí em Roraima, pega lá a lista. Vê quais deles têm uma opinião firme em relação às coisas que importam pra você. É de direita, é de esquerda, é aborto, é isso aqui. Você vai ver um ou outro ali. A esmagadora maioria é deputado de região, que no máximo o cara tem uma causa. Então vou dar um exemplo. Tinha, por exemplo, sei lá, o deputado do táxi. Por exemplo, tinha um deputado lá, que era o Márcio da Farmácia. Qual era a causa do Márcio da Farmácia? Ser o Márcio da Farmácia. Então assim, tudo que envolvia farmácia, opa, é com ele, hein? O defensor das farmácias. Legal. Aprovação de orçamento, foda-se. Reforma da Previdência, foda-se. Questões ligadas ao Tribunal de Justiça, foda-se. Que mais que a gente já votou lá? Meia entrada, lembra o projeto da meia entrada? Foda-se. Performance bônus. O cara não importa, velho. O cara vai lá, ele chega pro corporativo dele de farmácias, eu aprovei 2, 3 projetos aqui pra nós, legal, hein? Tá fazendo um bom trabalho. E todo o resto? Não quero saber, velho.
Então não tem cobrança, brother. Então sabe o que adianta eu vir aqui xingar os desembargadores lá da Bahia? Nada. O cara vai continuar desembargador, o cara vai continuar com o benefício dele e vai continuar aumentando e a gente vai continuar assistindo isso porque quem é pra gente cobrar, a gente não cobra, tá bom? Juiz condena jornalista por revelar... Ah, essa aqui é outra, tá? Esse aqui, cara, pra mim, é o exemplo de uma sociedade doente, tá? E aí, eu vou te dizer o porquê que isso acontece, que também é uma camada a mais que não tá na superfície. Dá uma olhada na notícia. A notícia é a seguinte: juíza condena jornalista por revelar salário público de desembargadora. Ainda que lhe cause dissabor, uma autoridade pública pode e deve ser escrutinada e, nisso, em nada se extrapola o direito de informar, diz a Abrage, né, que é a Associação, né, dos Jornalistas. A Abrage, nessa quinta-feira, que se manifesta preocupação com a decisão da Justiça do Rio Grande do Sul, que condenou a jornalista Rosane de Oliveira e o jornal Zero Hora a pagar a indenização de R$600 mil a desembargadora Iris, e saiu com letra minúscula, Iris Helena Medeiros Nogueira, ex-presidente do TJ do Rio Grande do Sul, por ter divulgado dados públicos e verdadeiros sobre a remuneração da magistrada. A desembargadora ingressou com um pedido de indenização por danos morais, depois do jornal informar os valores que ela recebeu como magistrada do tribunal. A própria sentença que condena a jornalista afirma que os dados são públicos e verdadeiros. Que é isso, velho? Que é isso, velho? O lance é o seguinte, velho. Por que isso acontece nesse país? Vamos escrutinar as camadas. Primeiro lugar, juiz se sente super-herói. Esse é o primeiro ponto. O cara acha que ele pode fazer tudo aqui no Brasil e realmente pode. Porque vamos lá, se um dia essa magistrada ou outra qualquer faça qualquer coisa que fira o decoro ou o que ela deveria fazer enquanto juiz ou juíza, qual é a punição dessa pessoa? Ela vai se aposentar com salário vitalício. Basicamente você ganha umas férias pro resto da sua vida, ganhando o mesmo salário que você ganhava enquanto era juiz. Ah, mas então por que o cara continua trabalhando? Porque ele é apaixonado pelo trabalho? Não. Porque você estar atuante enquanto juiz lhe confere poderes, né, muito convenientes, né, quando se vive numa sociedade como a brasileira. Olha, eu sou desembargador aqui, cara. Você não precisa de um negocinho ali? Pô, eu tenho um amigo também desembargador aqui. Eu papapá. E você sabe do que eu tô falando. Agora, nós vivemos num país, aí já vai a segunda camada de problema, onde se normalizou o absurdo através do poder judiciário. Por quê? Porque não há cobrança nem direta da sociedade, porque nem é previsto que você cobre diretamente um desembargador, ele é um cargo técnico, ele não tem que estar à mercê dos calores, tá, da sociedade naqueles momentos. Só que quem deveria frear esse poder, que são os deputados, não são cobrados. Por quê? Porque nós temos uma sociedade burra demais, que não entende que não adianta você xingar a juíza. Não adianta eu vir aqui e falar, essa mulher não presta. Não adianta. Você tem que cobrar o deputado para que ele corte os privilégios da casa onde essa mulher trabalhe e a partir dali a sociedade vai se sentir representada. Só que a gente não cobra. Essa é a segunda camada de problema. Só que tem uma terceira camada de problema. E essa aqui. O jornalismo hoje é tão desacreditado que isso nem causa comoção popular. Isso nem causa. Eu vou te contar uma coisa. A primeira manifestação do MBL foi em 2014 ou em 2015, eu não lembro, quando o Grupo Abril foi vandalizado por divulgar uma capa com a foto da Dilma e do PT dizendo eles sabiam de tudo, falando do esquema do Petrolão. Então foi lá, a editora, o Grupo Abril fez o seu papel jornalístico, criticou um governo e mostrou que haviam indícios esquisitos de corrupção naquele governo. Um grupo ligado ao governo foi lá e vandalizou a sede do Grupo Abril. O MBL surgiu defendendo a liberdade de imprensa, falando a imprensa tem de ter a liberdade de criticar um governo. Esta mesma imprensa fez uma matéria falsa, uma fake news sobre o MBL. Foram mais de 5 mil pessoas nessa manifestação pedindo liberdade de imprensa. A manchete era: cerca de 1.000 pedem intervenção militar. Então a própria imprensa também se colocou numa situação onde as pessoas também não se sentem representadas. Então olha a crise que nós temos. Nós temos um superpoder judiciário que faz o que quer, porque se institucionalizou, se normalizou o abuso de poder. Essa é a verdade, não existe outra expressão do poder judiciário. Nós temos uma população burra que não sabe que para cobrar isso não adianta xingar diretamente, você tem que ir no deputado, mas ninguém cobra o teu deputado disso, porque ele entrega uma obra, você acha que tá tudo certo, você recebeu o seu quinhão do teu voto, então você continua votando num corrupto vagabundo que tem rabo preso que o judiciário nunca vai fazer nada. E 3, a imprensa, que é o órgão que deveria ser o principal
principal denunciador desse tipo de absurdo é desacreditado das pessoas porque tem uma agenda política, disfarça essa agenda política tentando se passar de imparcial e também não representa a maioria das pessoas. Então você tem uma crise profunda no Brasil, que faz com que esse tipo de coisa aconteça. É um absurdo do poder judiciário, é um abuso do poder, é um absurdo do poder legislativo que simplesmente não representa ninguém porque ninguém cobra, e um absurdo porque a própria imprensa está desacreditada no Brasil. Você entende como é difícil você contar a verdade, você explicar as coisas para as pessoas? O que seria mais fácil? Eu fazer agora um vídeo de 30 segundos no Instagram falando que isso é um absurdo e que isso de alguma forma está ligado ao PT ou ao esquerdismo. Aí, ó, é o comunismo. Porque o comunismo, a imprensa não pode falar o salário do desembargador. E aí, ó, você que é comunista, você gosta do PT, né? Faz o L. Esse vídeo bomba, tá? Eu faço agora um Reels, ponho no Instagram. A galera, isso aí, meu, por isso que eu sou de direita. Não, você não é de direita. Porque hoje a direita não cobra o Flávio Bolsonaro de fazer a CPI da Lava Toga pra punir ministro do STF que faz merda lá em cima. Não, você não é de direita porque você não cobra o deputado estadual que fez arminha e falou que tava com mito agora em 2022 e tá cagando pra isso, não fez porra nenhuma contra o Tribunal de Justiça do teu estado. Você não é de ser um imbecil, assim como o petista que passa pano pro PT, você é um imbecil igual. E aí eu venho aqui te falar isso e vai machucar o seu coração e você vai me chamar de traidor, porque é difícil, é uma pílula que é difícil de engolir, é uma verdade que é inconveniente, porque ela não é uma simplificação rasa, barata e gostosa de se ver da realidade, colocando todo o vilanismo de um lado, todo o heroísmo do outro e estamos como se fosse num filme do Avengers e agora é só torcer pelos meus heróis. Não, não é, velho. Não é. Tá bom? Vai, vamos lá. Próxima. Já que a gente tá falando disso, Procuradoria do Município de São Paulo cria auxílio iPhone de 22 mil. Aê! Que bom, cara. Que legal. Os procuradores do município são advogados públicos, responsáveis pela defesa e assessoramento jurídico de administração municipal. É a categoria com maior remuneração do funcionalismo municipal, R$46 mil em média, fora os auxílios. Isso é outra coisa que eu vou te explicar. Todo funcionário público, existe um teto para você, de salário para você, que é o salário do ministro supremo. Nenhum funcionário público pode receber salário acima do salário do ministro supremo. Como que faz para burlar isso? E uma vez eu, na Assembleia, denunciei isso, votei contra e fiz com que um projeto fosse derrubado assim. Quando você trabalha e você recebe um salário, aqui o nome técnico disso é gratificação. Então eu trabalhei, eu recebi uma gratificação pelo meu trabalho. Esta gratificação tem um teto, que é o salário do ministro supremo. Ela nunca pode bater, nunca pode superar aquilo. Só que, além de gratificações, eu posso receber as tais das indenizações que tecnicamente se chamam de verbas indenizatórias. Então o que eu faço? Vou dar um exemplo. Olha, eu sou um desembargador e eu sou um procurador, então eu recebo, por ser procurador, R$46 mil. Só que eu quero ganhar mais dinheiro. Então eu coloco ou um auxílio, um auxílio iPhone, me dá mais tanto aqui porque eu preciso de um iPhone, eu sou um procurador. Ou, onde tem mais margem, uma verba indenizatória. O que é uma verba indenizatória? Eu recebo 46 mil de salário para trabalhar 10 horas, só que eu acabei pegando muito trabalho para 12 horas, então agora eu vou receber uma indenização, uma verba indenizatória pelo tamanho do meu trabalho. Outra coisa, eu tive que ir para outras, então eu acabei gastando, R$1.000 de transporte público, porque, tem que ser um carro blindado com motorista, não sei o que lá. Tive que ficar no hotel fudido, tive que pagar uma janta lá muito cara, porque, existe todo um trabalho a ser feito lá, e eu acabei gastando, R$5.000. Eu preciso de uma indenização dos R$5.000 que eu ganhei. Então você ganha mais verba indenizatória daquilo que você... E assim vai. Entendeu? E agora eles criaram isso aí, velho. Um auxílio iPhone de 22 mil. E sabe que você vai fazer? Nada. Porque no fim do dia, você vai pagar pau pra algum deputado estadual que não tá fazendo merda nenhuma, mas ele está ou pagando pau falando que o Lula é maravilhoso ou que o Bolsonaro é maravilhoso, e você que é Bobson, você nunca vai cobrar isso do seu deputado. Tá bom? Vamos lá. IOF mais alto. Veja o que muda em cartões, moeda estrangeira, VGBL e empréstimos para empresas. O IOF é um tributo federal cobrado sobre operações que envolvem dinheiro, principalmente empréstimos e câmbio. Com as
as alterações, compras internacionais e de moeda estrangeira, por exemplo, podem ficar mais caras, né? Desse aí. O governo federal anunciou nesta quinta-feira aumento de imposto sobre operações financeiras, um tributo federal, tarará. Segundo o governo, os novos valores do IOF começam a ser aplicados já nesta sexta-feira, com o objetivo de arrecadar 20 bilhões de reais a mais nesse ano e 41 bilhões em 2026. Veja abaixo as principais mudanças. Afinal de contas, né, nós somos um país onde a solução para todos os problemas é aumentar o imposto. Ué, o governo tá sem dinheiro? Aumenta imposto. O governo tá criando um monte de auxílio de Bolsa Família, inclusive para estrangeiros? Aumenta imposto. O governo teve alguns casos de corrupção onde o dinheiro foi pelo ralo? Aumenta imposto. Tá zerando conta de energia? O governo está dando subsídio em conta de energia para se tornar mais popular com os mais pobres e continuar se perpetuando no poder? Aumenta imposto da classe média, é óbvio. Você que é classe média, você tem que pagar mais imposto. Ah, mas e se eu for um super rico? Aí você consegue alíquotas e isenções diferenciadas porque você é amigo do rei, né? O Brasil é isso, velho. O Brasil é esta bosta, tá? O Brasil é um país onde só se aumenta imposto. E antes de você vir falar, faz o N, meu. Você não falou que o Mito e o Lula eram iguais? Sabe quem apresentou o primeiro projeto pra se aumentar imposto em transação financeira? Sabe quem? Um cara chamado Paulo Guedes do Bolsonaro, sabia? Sabe quem foi que furou o teto de gastos? Foi o Bolsonaro. Sabe quem foi que apresentou uma PEC kamikaze que criou mais dívidas para os próximos governos, dívidas recorrentes? Um governo de um cara chamado Jair Bolsonaro. Então não me venha falar que a culpa é só de um ou só do outro. A culpa é dos dois. A culpa é de um cara chamado Lula, que é o maior ladrão da história do Brasil, e um outro chamado Bolsonaro, que é o maior traidor da história do Brasil. Entendeu? Aumento no IOF, cartões VGBL, empréstimos para empresas, veja as mudanças que o governo anunciou, tá? Desce aí. Para empresas, na contratação, como era? Era 0,38%. Como ficou? 0,95%. Ai, cara, não é possível. Os caras aumentaram em quem? Mais de 200% a parada. Ao dia, 0,0041. Agora fica 0,0082. Os caras dobraram. Teto do ano, 1,88%. Agora foi para 3,95%. Gente, assim, os caras chutaram o balde. Os caras falaram, foda-se, só aumenta, dane-se, né? Simples Nacional, como era na contratação? 0,38 foi para 0,95 ao dia. Cobraram tudo. Eles simplesmente assim, eles dobraram ou triplicaram tudo e dane-se. Cartão internacional e remessas ao exterior era 3,38, foi para 3,5. Aumento singelo até. Na compra de moeda estrangeira em espécie era 1%, foi para 3,5. Eu vou te falar uma coisa. O Haddad, quando ele foi prefeito de São Paulo, ele aumentou um imposto chamado ITBI. O ITBI é o Imposto sobre Transação de Bens Imobiliários. Então, toda vez que você compra um imóvel e você vai passar ele pelo seu nome, você paga o imposto só para passar ele pelo seu nome. Você pagou o imposto de renda na hora que você ganhou seu dinheiro, você pagou o imposto do produto e do serviço quando você construiu aquilo, e na hora que você for passar pro teu nome, além das taxas de cartório, etc, você paga um imposto para a prefeitura. O Haddad aumentou esse imposto em 33%. Ele passou de 2% para 3%. E aí, qual foi a punição do Haddad? Que foi um péssimo prefeito que aumentou o imposto. Ele virou ministro da Fazenda. Então, um país de merda como esse, onde o cara aumenta o imposto e a punição dele é se tornar ministro da Fazenda, é um país que tem que se fuder mesmo, cara. Porque você privilegiou um prefeito bosta que aumentou o teu imposto, colocando ele como ministro da Fazenda. Você esperava o quê? Não, esse cara que criou o maior rombo das contas públicas de São Paulo e aumentou o imposto, agora como ministro da Fazenda ele vai fazer, sabe o que? Ele vai me ajudar. O cara já chegou taxando Shein, taxando AliExpress, já chegou taxando mais pobre, já chegou fazendo o arcabouço fiscal que virou o calabouço fiscal, prometeu déficit zero, entregou déficit recorde. Você achou que ele não ia fazer uma medida como essa, que ele não fosse aumentar imposto? Ele aumentou, cara. Quem poderia imaginar que ele ia fazer isso, né? Ai, viu? Galípolo não foi informado do aumento de IOF e é contra a medida. Galípolo, pra quem não sabe, é presidente do Banco Central, né? Que basicamente é assim, o governo simplesmente permitiu e falou assim, dane-se o Banco Central, só aumenta e quero que se dane. Não existe um trabalho em conjunto da equipe técnica do Banco Central, que tem autonomia hoje, com o governo, né? Lembrando, o que é a tal da autonomia do Banco Central? O presidente indica o presidente do Banco Central e este tem um mandato de 2 anos. O presidente não pode mais retirar o mandato
mandato do cara, como era antes. Você indicava um cara e você tirava ele a hora que você queria. Ou seja, o presidente do Banco Central era um funcionário do governo. Hoje isso mudou, tá? Uma única coisa boa que o governo do Bolsonaro fez foi isso. Ele aprovou a independência do Banco Central, então você põe o cara lá e o cara faz o que é melhor pro país, independente da vontade do governo. Não existe uma conversa, não existe um planejamento, não existe vamos pensar no país, vamos aumentar aqui, você diminui aqui, você faz aqui. Não existe. O governo só aumentou e o Galípolo, que é contra a medida, sempre falou, cara, ficou igual aquele meme do, né? Do John Travolta lá, aumentaram? Eu nem vi, né? E mais uma vez, não, porque o Bolsonaro era diferente. Não, meu irmão, deixa eu te falar, o Bolsonaro fez algo ainda pior. Quando nós estávamos no meio de uma crise sanitária, ele chamou um novo ministro, que foi o Nelson Teich, colocou ele para dar uma entrevista de imprensa, e aí ele colocou, eu não lembro agora, manicure como atividade essencial, sei lá, ele mudou uma configuração e nem informou o ministro. Aí o ministro estava ao vivo, numa conferência de imprensa aqui, aí a empresa, por que vocês fizeram tal medida, o ministro? Mas que medida? Eu não fiz essa medida. Não, o presidente acabou de fazer. Ele acabou de fazer? Então quando a gente fala, o seu energúmeno, que o Bolsonaro e o Lula são a mesma coisa, é por causa disso, tá? É porque a gente não tem a capacidade de avaliação de uma ameba que fica, esse é meu herói, o outro é meu vilão, hein? Esse é meu vilão, então esse é meu herói. Não, a gente sabe analisar que os dois são bostas, entendeu? Enquanto você ficar nessa falsa dicotomia, eu voto no PT porque eu não quero que o Bolsonaro volte, eu voto no Bolsonaro porque eu não quero que o PT volte, você é um escravo das narrativas que esses caras querem que você acredite, tá bom? Entenda isso de uma vez por todas, vai. Olha aí, presta atenção. Vamos lá, a Janja foi falar o quê? Tem como dar um zoom na imagem, não? Não. Então vai assim mesmo, vambora, vai lá. Primeiro que não foi quebra de protocolo nenhum, nós estávamos no jantar conversando. Pausa aqui. Então, A primeira frase dela já me irrita. Você já reparou? A voz dela é irritante. A voz dela, cara, é tipo de uma patriçoca, não é? Sim. Ela não parece uma patriçoca. Primeiro que não foi quebra de protocolo nenhum, sabe? A Pribel, sabe? A Ana... Então, ela não parece uma patriçoca? Primeiro que não foi quebra de protocolo. Foi quebra de protocolo. Foi quebra de protocolo. O protocolo diz: a esposa do presidente pode se dirigir ao presidente da China e falar uma merda como você falou. Não, não pode. Então você quebrou o protocolo. Esse foi o primeiro ponto, tá? Você não lacrou, você não foi disruptiva, você não foi revolucionária, você foi só uma imbecil que envergonhou o nosso país inteiro. Foi isso que você fez, tá? Vai lá. eu não entrei numa sala gritando, sabe? Pausa. Ô gênio, deixa eu te falar, já que é a presidenta Dilma, então é Gênia Janja. A Gênia Janja, quebra de protocolo não significa somente dar barraco, tá? Quebra de protocolo não significa somente falar em voz alta demais ou entrar numa sala que você não é permitido. Não é isso. Vou dar um exemplo. Se eu estou num velório, tá? E eu começo a dar risada e contar piada baixinho, eu estou quebrando um protocolo, que não é nem um protocolo formal, mas existe um protocolo a se seguir. Eu posso estar sendo convidado para estar naquela sala. Eu posso estar ali falando baixo, mas eu posso estar quebrando o protocolo dessa mesma forma. E você sabe disso. Vai lá. Sabe, então não existe isso. Quer dizer que eu não posso falar? Pausa. Eu tenho. Você não pode falar. Sim, você não pode falar. Se você, por exemplo, é um aluno e o professor está falando, então eu não posso conversar com... Não, você não pode conversar com seu amiguinho. Então existe momento em que eu, Janja, não posso falar? Você sabia disso? Existem momentos em que você, Janja, não pode falar. Eu não sou um biscuit de porcelana. Eu não vou no jantar só pra acompanhar meu marido. E ele nunca, em nenhum momento disse pra mim, não fale, fique quieta. Pausa. Sabe? Claro, porque o Lula é um escravoceta, não é mesmo? Porque o Lula é um velho gagá de sei lá quantos anos, que já chutou o balde, já tá falando tudo que tá na telha dele, já tá cagando pra protocolo, já... Porque o Brasil é isso, porque ele é chancelado pelos artistas, ele é um cara que a imprensa, a academia chancela ele, mesmo ele sendo esse velho gagá que quer gastar não sei quantos milhares de reais pra comprar enxoval novo pra sua esposa, que por acaso é primeira dama, né? O Lula não falou pra você calar a sua boca, porque o Lula é um escravinho do que você fez com ele. Porque qualquer pessoa, e não se trata mais de uma relação homem-mulher, marido-esposa, é uma relação protocolar e formal de um presidente da república e de uma primeira dama. Primeira dama não é cargo. Você tem um protocolo a ser respeitado e um presidente da república tem que ter um mínimo de responsabilidade pra não deixar as suas relações interpessoais, principalmente suas relações afetivas, afetarem protocolos internacionais de comportamento. Vai lá. Não existe isso.
Ele não vai. Acho que se Desculpa. ele fosse essa pessoa, você não teria casado Eu com não ele. teria casado com ele, Sabe disso? obviamente. Ele jamais vai fazer isso comigo, nem com nenhuma outra mulher. Nenhuma outra ministra, sabe? Ele jamais vai fazer isso. Então não existe, Pausa não aqui. existe essa Isso possibilidade. também não é verdade. Você vê, o vídeo não tem nem um minuto, é muita contradição. Deixa eu te falar uma coisa, Janja. O seu feminista marido colocou a Gleisi Hoffmann como líder de governo, não lembro agora o que ele colocou, ela como ministra da Casa Civil ou algo assim, porque ele disse que os ministros teriam mais vontade de se aproximar do governo porque ela é bonita. O seu ministro, o seu Lula feminista falou que uma procuradora da República ficou feliz ao acordar com 5 homens em volta dela. Não sei se você entendeu a analogia, ela teria ficado feliz porque ela seria comida por esses homens. Você entendeu o que o seu homem feminista disse? O seu homem feminista solicitou, né, a sua militância que chamassem as mulheres homossexuais, segundo ele, do grelo duro, tá? Pra ajudarem na causa dele. Esse é o homem feminista que você está descrevendo, que você casou com ele. Vai lá. Possibilidade de eu não falar alguma coisa. E vamos combinar que eu tenho bom senso, né? Sim. Vamos combinar que eu sou. Vamos combinar que eu tenho bom senso. Tem uma coisa que ela não tem, Você é tem bom cara senso. assim, cara, ó, eu vou te falar uma coisa. Um chefe que chega num lugar e tem que falar o tempo todo, quem manda aqui sou eu, é porque ele não tem autoridade. Um marido que tem que chegar pra mulher dele e o tempo todo e falar, porque aqui, ó, quem manda nessa casa sou eu, é porque ele não manda. Uma mulher que é primeira dama e tem que ficar falando, porque vamos combinar que eu tenho bom senso, é porque você não tem, né? Nossa, cara, que coisa constrangedora. Uma pessoa, né? Me considero uma pessoa inteligente. Então eu sei muito. Autoestima é tudo, né? Autoestima é tudo. A Janja, não, ela é inteligente, ela tem bom senso, ela casou com um homem feminista, ela não quebra o protocolo. Ela é uma diva, é uma fada sensata. E essa ficção, essa obra de ficção que está na cabeça dela, ela é corroborada por pessoas que teoricamente têm credibilidade no Brasil. É o que eu tô te falando. A gente acha caricato um Pablo Marçal falar que bateu em Tubarão e que pousou helicóptero. Ah, que idiota, né? Esses caras de extrema direita. Beleza, eu acho isso ridículo. Agora a gente acha normal uma primeira dama como essa ser uma imbecil que sai lacrando por aí, fala esse tipo de coisa, e aí a galera da credibilidade, né, que são os artistas todos e tal, não, a Janja é uma mulher fortíssima, ela é uma mulher empoderada, ela é papapá, é isso, cara. Uma Tabata Amaral, tá, ela faz esse papel. A Tabata Amaral é a mulher séria, né, é uma mulher de extrema credibilidade, ela é estudantezinha, ela é bonitinha, e ela vai votar no presidentezinho Lulazinho, porque a Janja é tratada como uma mulher empoderada. Você entende que merda de país? Aí chega o grosseirão aqui, né? Pra falar, não, a Tabata Amaral é uma imbecil que é usada pra dar credibilidade a uma outra imbecil maior ainda que a Janja pra falar que você tem que aceitar esse tipo de merda. Né? Tipo, ouvir que a Janja é uma pessoa inteligente e de bom senso. Pelo amor de Deus, cara. A mulher que fala cidadãos globais, né? O cara mandou aqui o Wicked, e é verdade. Você é inteligente, Janja? Você falou cidadãos globais, velho. Cidadãos globais. Você quer vir falar que você é inteligente? Pelo amor de Deus, cara. Vai lá. Até onde os limites que eu posso ir, eu sei muito bem disso, eu sei os assuntos que são mais delicados, que é difícil. Eu poderia ter falado com o Putin, pelo amor de Deus, para com essa guerra. Mano do céu, é uma metralhadora de merda, não é possível. Eu tenho muito bom senso. Eu poderia ter falado pro Putin, pelo amor de Deus, para com essa guerra aí, meu. Mas não, eu tenho bom senso, eu sou inteligente, eu sei o meu lugar. Enquanto isso, o marido dela, essa guerra se resolve numa mesa tomando uma cerveja. Cara, sem querer, ela colocou o Lula num mau lençol. Por que você não fala isso pro Zelensky? Né? Então, se você tá falando que o Putin tem que parar com a guerra, você está assumindo que a culpa da guerra é do Putin. Cara, é a primeira dama do Brasil, velho. Enquanto essa tá falando isso, a Michele Bolsonaro tá lá, xarapopeia, me dá teu dinheiro. É a guerra de primeiras damas imbecis, cara. Puta que pariu, velho. Uma fala em línguas, a outra também não fala nem português, né? Porque cidadãos não é português, né? Cara... Vamos lá. Cotadas para serem as próximas presidentes Pois do é. Brasil, igual a gente viu ontem. Sabe? Mas eu sei que aquele é um assunto delicado para aquele momento, entendeu? Mas eu não vou me furtar a falar sobre uma rede social, vamos Sim, combinar? sim. Vamos combinar. Né? Que tá matando A criança. menina acabou de... Sabe? Eu não vou me furtar a falar História sobre isso. tristíssima da menina E que aquele foi momento eu quis... Pausa aqui. A guerra não tá matando criança? Hã? Gente, assim, é muita contradição. Vai lá.
quis talvez explicar um pouco melhor para o presidente Jinping e para não só para ele, mas para todos os ministros que estavam ali e a primeira-dama, porque vocês sabem que meu marido é analógico. Pausa né? aqui. Cara, eu juro que eu quase ouvi que vocês sabem que meu marido é analfabeto. Cara, assim, nossa, passou na tarde. Puta, ela podia ter dado esse ato falho, né? O lance é o seguinte, velho. Você acha que o Xi Jinping, o presidente da China, não sabe como o TikTok funciona e o efeito que ele causa em cada país? Minha filha, deixa eu te falar uma coisa que você é um imbecil que você não sabe. Para o Xi Jinping, se crianças se suicidarem no Ocidente, pra ele é propaganda. Entenda isso. Pra ele, pessoas se tornarem merda através do TikTok no Brasil, ouvindo funk, sendo esta bosta desse país, pra ele é propaganda. Porque o TikTok no país dele não é como é no Brasil. A empresa chinesa TikTok, que é amplamente controlada pelos interesses do governo chinês, na China, ela serve a um propósito. Criança chinesa entra no TikTok pra querer ser astronauta, pra querer ser professor, para querer ser matemático. E criança ocidental entra no TikTok para querer ser funkeiro, para querer ser influenciador. Você acha que o Xi Jinping... Ah, sério? Que isso está acontecendo no Brasil? Sério? Sério que é isso que acontece no Brasil? Criança entra no TikTok e quer ter funkeiro? Nossa, que surpresa! Vamos regular o TikTok no Brasil. Você achou que era essa a resposta que ele ia te dar? Puta, eu abri o olho do Xi Jinping, salvei criancinhas. Não, ô sua imbecil, sabe o que ele falou pra você? Proíbe essa merda então lá, velho, vai lá, boa sorte. Sabe por que ele falou isso pra você? Porque ele sabe que a população ocidental tá absolutamente viciada nessa dopamina de má qualidade que o TikTok promove e que você não tem poder pra regular o TikTok no Brasil porque você é escrava, tá? De aprovação popular de pessoas imbecis. Você entendeu? O Xi Jinping, ele deu uma aula pra você, falou assim, vai lá brincar de liberdade no teu país, vai brincar de democracia, tenta banir o TikTok lá, enquanto no meu quem manda aqui sou eu mesmo. E ele nem precisou falar, ele só manda mesmo. Aqui quem manda é nós, é o partido da China. Vai lá na tua democraciazinha, tenta banir o TikTokzinho popular, tenta, e taca ali merda na população brasileira, e taca ali TikTok de menina rebolando a raba, e é isso aí! Aí vai a primeira dama. Presidente, o senhor poderia, por favor, regular a sua internet, a sua rede social, que tá destruindo o meu país e fazendo o seu país se tornar uma superpotência global? Ah, claro, primeira dama do Brasil, eu não sabia disso. Por favor, ministros, ouçam a primeira dama do Brasil, ela quer que a gente tenha mais democracia. Alguém tem que falar a verdade, cara. Porra, você é uma imbecil, você é muito burra, você é muito burra. Você é burra nível legendários, entendeu? Você é burra nível fã de Pablo Marçal, só que da esquerda, né? Tá que pariu, velho. Ele não sabe talvez usar os termos rebolando que a a laba? gente... Tem meninas rebolando a laba no TikTok brasileiro? Ah, que absurdo. Pelo amor de Deus, velho, ela realmente achou que ela pôs Nossa, ela colocou uma consciência no Xi Jinping. Vai. Tá acostumado a usar na rede social, enfim, e aí ele começou a falar que ele precisava que a gente discutisse um pouco mais com a equipe da China. O TikTok é uma rede social que foi criada na China, eu não sei como que tá isso disperso, porque parece que estão comprando por pedaços, né? Naquele momento, inclusive, o presidente Xi falou que os Estados Unidos queriam comprar o pedaço americano do TikTok, né? Pausa aqui. Então... Nossa, cara, aulas de geopolítica com Janja. Explicar, o seu imbecil do caralho. O presidente Trump se ligou, né? Aliás, não é que ele se ligou, assim, o mundo já percebeu que o TikTok é uma ferramenta de dominação da China do Ocidente. É isso. O TikTok domina os anseios do Ocidente, né? Para o partido chinês. O mundo já percebeu isso. Só que existe um conflito. Em países democráticos, você não pode ser tão impopular de uma vez. Então, ao mesmo tempo que você vê que a tua população tá escrava de uma parada, você não pode chegar lá e só cortar. Então, você fica arrumando maneiras. Uma das maneiras que os Estados Unidos entendeu para blindar o interesse americano
da influência chinesa é, você então faz o seguinte, você compra uma parte do TikTok, você torna essa empresa uma empresa nacional, pelo menos em alguma medida, eu não sei qual medida que eles estão utilizando, e a partir disso você tem conselheiros diferentes, etc, etc. Só que o estrago já tá feito, querida. O estrago já tá feito. Porque pro Xi Jinping agora já foi, dane-se. Ele já criou. Ah, então estão querendo limitar minha influência nesse país, então me paga. Então me compra. Ou então bane aí. Minha rede, vê aí se vai conseguir. Entendeu? Nossa senhora, vai. Então, e o presidente começou a falar isso, que era importante a gente discutir, e aí eu perguntei pro meu marido, ok, posso complementar? Ele disse, não, pode complementar. E aí eu falei um pouquinho dessa questão, de como o algoritmo entrega para fora da China. E não teve nenhum mal-estar no momento. Claro que Imagina, não, gente. Paulo, Presidente imagina, o Xi Jinping falou, super normal, o quê? Ela está levantando uma questão aqui do algoritmo do TikTok, que relevante, não, eu não sabia. Sério que tem um algoritmo? Sério que ele manipula as coisas? Ah, que pertinente. Vamos discutir isso daí. Ele quase, cara, assim, os próprios ministros brasileiros se sentiram constrangidos. Os próprios caras se olharam e falaram assim, mano, a mina do homem tá loucona. Pelo amor de Deus, cara. Vai. O presidente Xi falou, inclusive, que eles também têm problemas dentro da China. Problemas. Você vê lá. O presidente Xi. Não, é legal que é Xi, né? Não é Xi Jinping, é o presidente Xi, é amigo dela. E aí, Xi? Íntimo. Bora discutir esse TikTok aí? Claro, Jean. É nóis. Vai. Apesar de ter uma regulação muito forte lá, só pode usar a tela a partir de 11 anos com um horário específico, não pode ter rede social, tem toda uma regulamentação. Ele disse, se aqui não seguir a regra, tem efeito, tem prisão, sabe? Tem toda uma legislação. E por que é tão difícil a gente falar disso aqui? Por que é tão difícil a gente falar em outros espaços, sabe? Não é uma questão de liberdade de expressão. A gente está falando de vida. A gente tá falando de criança. De crianças. A gente tá falando de rede social usada para disseminar ódio. Uma das coisas, isso também é uma técnica de debate. Tudo você pode redundar para a vida. Tudo. Eu posso pegar qualquer coisa. Eu posso falar assim, cara, vamos falar do filme do Avengers, né? Eu posso falar, não, tem que ter cota de tela para ter filme nacional. Aí eu posso falar, tem que ter. Porque no fundo se tratam de vidas. Aí eu posso começar a argumentar que no fim das contas, o cenógrafo do filme nacional que está competindo com Avengers, é um cara que ele tem um filho, e o filho dele precisa de um remédio, e se ele não comprar esse remédio, o filho dele vai morrer. Eu posso redundar tudo nisso. Tudo, qualquer coisa eu posso falar assim, não se trata de tal coisa, se trata de vida de criança. Tudo redunda nisso. É a coisa mais, assim, é o apelo mais, é tipo nazismo, sabe? É tipo, mete uma carta nazismo aí pra resolver o problema. É isso, é o nível mais esdrúxulo de debate, né? Vai lá. Ódio contra as mulheres. Você sabe disso, Tati? Sim. Sabe? Canal de YouTube disseminando ódio contra as mulheres. Eu tava conversando sobre isso com a primeira-dama da França. Sabe? Eu tava conversando com ela sobre a questão do bullying digital. Então eu não sou uma voz única. Tem outras mulheres ao redor do mundo que estão falando sobre isso. Sim. Imagina a primeira-ministra da França falando, puta que pariu, caralho. O esquerdismo, que a França é o berço do esquerdismo mundial, né? Revolução Francesa, tudo. Imagina, nossa, chegou nesses cucarate, olha o que virou nossa revolução, velho. Vai, Janja, fala aí, a vida das mulheres, o ódio nas redes. Ai, velho, é foda demais, né? E aí, né, pra você que acha que já sei, vamos combater a Janja com a sua antítese, né? O bolsonarismo. Toma essa então aí pra você, ó. Eduardo Bolsonaro voltará ao Brasil em julho, diz Valdemar da Costa Neto. já muito tempo já, muito exilado, nossa, ficou lá, sei lá, 4 meses nos Estados Unidos, nossa, dormindo em colchão inflável, gente, coitado dele, agora ele vai voltar aqui pra luta aqui, né? Então tá bom. E aí, brother, eu vi um vídeo desse cara, que aliás eu até mandei uma mensagem pra ele no Insta, ele não viu ainda. Quem tiver contato dele, ou comenta lá pra ele me responder no direct, né? Provavelmente ele também não gosta do MBL. Eu acho que esse cara é mais de esquerda, tá? Mas eu me identifiquei muito com esse vídeo dele. Você viu esse vídeo? Eu ouvi o áudio. Então vamos lá, põe aí. Pra quem não sabe, só uma coisa. Esse cara tem um canal no YouTube, e ele faz também, vai muito em podcast, desmascarando charlatão, né? Então ele vai falar, sei lá, a menina lá do câncer, não é bem isso. A Virgínia, não é bem isso. Não sei o que lá, não é bem isso. Eu gosto do trabalho dele, tá? Eu acho legal o trabalho que ele faz, né? E aí ele fez esse vídeo de 1 minuto, cara, que eu gostei muito. Dá uma olhada. 1 minuto de coisas que eu odeio. Eu odeio o Neymar. Eu odeio os parceiros do Neymar. Eu odeio a Bruna Biancardi, que é a mulher do Neymar.
Neymar. Eu odeio quem baba o ovo do Neymar. Odeio o Oruan. Odeio quem baba ovo de bandido. Odeio o Ítalo Santos. A turma do Ítalo Santos. Odeio o Carlinhos Maia. O rancho do Carlinhos Maia. Aqueles que se humilham pra entrar no rancho do Carlinhos Maia. Odeio a Virgínia. Odeio as fãs da Virgínia. Odeio fãs de influenciador que divulgam tigrinho. Odeio quem comenta aposta quem quer. Odeio polarizado político, que é aquele que comenta Lula e Bolsonaro em tudo. Odeio fanático religioso, que é aquele que só a religião dele presta e tenta converter todo mundo à sua volta. Odeio Graciane Barbosa. Odeio Isadora Nogueira e Maíra Cardi, que são duas terroristas nutricionais da internet. Odeio Tiro Lipa. Odeio Legendários. Odeio Red Pill. Odeio Zé Felipe. Odeio Jojo Todinho, o Profeta Mirim, a Criança Coach. Odeio a Bia Miranda e seu namorado, o Gato Preto. Odeio quem faz piadinha ridicularizando minorias, como pessoas trans. Odeio homofóbicos, pessoas racistas. Odeio sertanejo universitário, trap, Mari Menezes, MC Rian do SP. Odeio Gustavo Lima. E se você também... Um minuto... Assim, eu só tenho duas coisas ali que eu não odeio. Número 1, Red Pill, porque ele generalizou, né? Eu acho que o Red Pill caricato é zoado mesmo. Mas tem uma galera Red Pill, o Junior Master é bem gente fina. E ele falou assim, pessoas que ridicularizam minorias. Eu gosto de fazer piada. É politicamente incorreto. Eu acho que isso é uma forma, inclusive, de emancipação dessas pessoas. Aí, logo em seguida, ele fala homofóbico e tal. Não, aí homofobia e tal é outra coisa. Então eu não sei o seu pensamento em relação a isso, mas todo o resto eu concordo com você, velho. E vou te falar, talvez a gente discorde muito politicamente, talvez você nem goste do MBL, mas eu admiro a sua coragem de ser autêntico e falar que você odeia tanta coisa e tanta gente muito popular, velho. Não é fácil encontrar pessoa que fala a verdade, independente de quem vai ferir. Eu acho isso muito legal, cara. Eu acho isso muito legal, tá bom, cara? Provavelmente eu odeio o MBL também, mas, enfim, se puder entrar em contato com ele, eu gostaria de fazer um podcast com ele, ou gravar com ele, ou trocar uma mensagem no off aqui. Ele parece um cara bem bacana. Então, pô, velho, parabéns aí pelo seu trabalho. Espero que você não odeie o MBL, né? Mas se odiar, o seu trabalho não passa a ser ruim por causa disso, tá? Vai lá. Com a OAB suspensa, advogado influencer que agrediu mulher diz que passou por tempestade e ressurge com pijama infantil. Como é o nome dele mesmo? João Neto, acho que era, né? Que ele emagreceu, né, velho? Dá pra ver ali, vamos ver. Como vocês viram, o doutor passou por uma tempestade. Tempestade essa que o doutor perdeu 15 quilos. É isso mesmo. Aí, aproveitando o limão, eu fiz uma limonada. Mas o shape, o Pretinho vai colocar. Então aguarde, acompanhe e vou dizer, viu? O foco tá em cima. É isso mesmo, pai. Já estou em casa, na minha humilde residência. Não falem não. Eita, doutor, agora tá com esse negócio, é? De rosa? Irmão. O doutor tá de rosa. É isso mesmo. Tem nada a ver. Depois de passar uns dias de doido. O doutor, graças a Deus, tá em casa. Ó, aí que maravilha. Ó, pai. Ó o look. O look da dormida é só alegria. Ó, pai. Mais magro. 14 quilos mais magro. É isso mesmo que vocês estão vendo. 14. Eu estou com 14 quilos mais magro. Vou dormir, porque amanhã é dia de trabalho. Viu? Mas eu vou te falar. Cuida. O Brasil é isso. O Brasil é o país da impunidade, eu já falei, e da sensação de impunidade, que são coisas diferentes. O Brasil é isso. O cara arrebentou a menina e eu não sei qual é o motivo, cara, não sei o que ela fez pra ele. Fato é, ele agrediu uma mulher. Ele é um agressor. O que acontece com um agressor de mulher, como o que acontece com qualquer bandido no Brasil? Irmão, eu sou doutor. Eu dou meu jeito e fico na prisão domiciliar e ainda ostento. Olha aqui, ó. Pai, tá bom. Cara, quando eu falo que a gente tem que ter um auxílio, né, que seja sensível à exposição pública. Recebeu auxílio, perdeu. A gente tem que ter a mesma coisa para qualquer tipo de privilégio penal. Você teve um privilégio penal, que é ir para prisão domiciliar, fez vídeo, perdeu. Ou você vai me dizer que isso não é um incentivo às pessoas cometerem crime? Porque, vamos lá, no Brasil funciona assim. Se você quiser fazer propaganda de cigarro, você não pode. Por quê? Porque cigarro faz mal. Eu concordo, eu acho que não pode fazer propaganda de cigarro. Tem que não poder mesmo. Se você quiser fazer propaganda de álcool, cara, não pode colocar mascote, não pode colocar mulher gostosa, não. É uma regulação do caramba. Por quê? Porque álcool faz mal. Legal. Agora, se você quiser fazer propaganda de auxílio, você pode? Aí você cria um estímulo das pessoas não trabalharem, não estudarem pra receber auxílio. E pior, aí vem o pior de tudo. Se você quiser fazer propaganda de impunidade, você pode? Tipo, o Joesley Batista e o Wesley Batista estão lá com o Sérgio Cabral fazendo vídeo de quantas marcas eles têm. O doutor que agrediu uma mulher tá fazendo propaganda de que ele tá numa puta capa. É a prisão domiciliar aqui, ó.
O que eles estão fazendo? Eles estão fortalecendo a instituição impunidade. Eu já falei pra você, a instituição, ele é um conjunto de crenças. R$10 só valem R$10 porque todo mundo acredita que vale R$10. A instituição impunidade não pode ser uma crença coletiva de que ela é forte, poderosa e que vale a pena. E esse cara não está corroborando com isso justamente fazendo esse tipo de vídeo? Na minha concepção, esse cara sequer poderia ter tido o direito de prisão domiciliar. Mas se teve, ele jamais poderia ter o abuso de fazer um vídeo se gabando de ter isso, velho. Puta que pariu. Cara, como é que pode, velho? Como é que pode, velho? Olha aí o vídeo dele mostrando a prisão Vamos ver a prisão domiciliar. domiciliar dele, vai. Cadê o doutor? Achou! É isso mesmo, família. O doutor está de volta. E mais dele. Do limão se fez uma limonada. Quero primeiramente agradecer a Jeová Deus e depois a você, meu seguidor fiel, que está aí junto com o doutor nessa labuta e nessa luta diária. É que nem eu falo, sempre depois da tempestade vem a calmaria. Quero também apresentar a você, meu seguidor, que é fiel a mim, a minha humilde residência. Meu irmão, aqui não é banheiro mais não, é sala de banho. Meu irmão, essa humilde banheira, certo? Aqui vem. É tudo chique. Eu tinha que mostrar, gente, eu tinha que mostrar pra vocês. Olha que maravilha. Isso aqui é a parte do número 2. Meu irmão. Aqui é a parte do banho. E o mais engraçado e o melhor. Alexa, apagar luz. Alexa, apaga a luz. Tem mais. Alexa, ligar a TV. Ó, Alexa, aí, vou lhe dizer, é daqui, ó, que a gente, ó. Oh, glória a Deus! Jeová é maravilhoso. As pessoas tentam derrubar, mas Jeová, quando ele quer... Cadê o doutor? É o típico discurso picareta do Brasil. O cara está se gabando da impunidade brasileira e ainda mete um divino no meio. Quando Deus, quando Jeová quer, tudo é possível. E por que isso acontece? Porque no Brasil esta merda vende. Porque no Brasil as pessoas gostam disso. Ah, que legal! O cara bateu numa mulher, aí em vez dele ser preso, ele tá numa casa chique. Que legal! Eu quero ser igual ele! Doutor, me vende um curso! É, porque quando Jeová quer, cara, Jeová quer. É isso, o Brasil é esta merda, tá? O Brasil é esta merda. Ah, o Brasil é direito, que não é, meu. O Brasil é esta merda, tá? E aí alguém tem que falar, porque assim, eu poderia falar que o Brasil é um país de um povo trabalhador, um povo esforçado. Não é. O Brasil é um país de vagabundo, burro, que enaltece outros vagabundos um pouquinho mais esperto que eles. É isso, tá bom? Foda. Falando em impunidade? Vamos lá. A comissão reconhece a anistia a ex-presidente Dilma Rousseff e concede indenização de R$100 mil. Cara, assim, ó. O Brasil é tão ridículo que, vamos lá. A Dilma teve a luta dela lá contra a ditadura, foi torturada, sei lá o quê. Tá. Vamos estabelecer. Eu nem quero entrar nesse mérito, mas vamos estabelecer que a Dilma sofreu uma injustiça. Beleza. Ah, sei lá em que ano. Nos anos 70 ela sofreu uma injustiça. Eu nem vou entrar no mérito se ela era ladra de banco, se ela era revolucionária, se ela lutou por democracia, se ela lutou por ditadura comunista. Vamos tirar isso da questão. Vamos colocar que realmente ela é uma cidadã comum que só queria democracia e ela sofreu uma injustiça. Então tá aqui. Esta mulher se torna presidente do Brasil. Depois sofre impeachment, porque pedalou, porque fez um monte de merda. Mesmo sofrendo impeachment, mesmo as pessoas falando, tirem esta mulher daí, ela continuou com todos os privilégios de direitos de ex-presidente, segurança, etc, etc. E, no caso específico dela, a Constituição foi rasgada pelo ministro Ricardo Lewandowski, que separou a votação de perda de mandato e perda de direitos políticos e ela manteve os seus direitos políticos, que isso é uma aberração. Isso é um golpe constitucional. Uma presidente sofreu impeachment e não perdeu os direitos políticos. Isso é contra a Constituição. Ganhou dinheiro, ganhou cargo, tá lá no BRICS. Aí agora, isso é uma afronta, bicho. Agora, em 2025, depois de tudo isso, mesmo que ela tivesse sofrido uma injustiça lá atrás, você concorda que isso já foi compensado? Não, cara. Aqui a humilhação é completa. O cara te bate, ele chuta a tua cara e quando você tá no chão ele ainda cospe em você. A comissão de anistia do Ministério dos Direitos Humanos aprovou R$100 mil pra Dilma. Eu vou te falar o que é isso. Quando o PT sofreu o seu golpe mais fatal, né, que foi quando a Dilma sofreu impeachment, o Lula foi preso, tudo desandou, esses caras falaram o seguinte: nós somos um grupo muito unido. Quem sair delatando, fazendo
merda vai se fuder. Que é o caso do Delcídio Amaral, etc, etc. Quem se manter unido, nós vamos recuperar todos os territórios perdidos. Então, Zé Dirceu, José Genuíno, Dilma Rousseff, etc. Quem manteve lá, quem ficou hold, ninguém solta a mão de ninguém. Quem permaneceu fiel à causa do PT, hoje está livre e rico. Bom, os caras destruíram a Lava Jato, junto com o Bolsonaro. Os caras tiraram o Lula da cadeia. Os caras recuperaram o direito político do Lula. Os caras colocaram o Lula no poder. Os caras colocaram todos os ministérios de quem eles queriam. E ainda assim, pra dar aquela humilhada, né? Foderam o Deltan Dallagnol. Foderam um monte de gente que eles queriam. Anistiaram as multas dos empresários ligados ao PT. E ainda por cima, os caras assim, só pra dar aquela humilhada, só pra dar aquela sambada na tua cara. Aprova uma multa aí de 100, uma indenização pra Dilma de 100 mil reais aí, só pra mostrar que ela venceu. Aí eu já sei que você vai falar. Você fez o L, você ajudou o Lula, porque você falou que o Lula era igual ao Bolsonaro. E não é? Quem foi que devolveu os direitos políticos do Lula? Um cara chamado Cássio Nunes, indicado por quem? Pelo Bolsonaro. Quem deixou de processar todos os corruptos petistas? Um PGR chamado Aras, que foi indicado inclusive pelo Bolsonaro. Quem vetou a lei que acabava com decisão monocrática de ministro, que fez com que o Alexandre de Moraes tivesse superpoderes para inclusive tirar as redes do monarca ou fazer todas as maldades que ele quis? Um cara chamado Jair Bolsonaro. Então, quando eu falo para você que você não vai combater o petismo e tudo isso aqui que eu falei, acreditando no Bolsonaro, é a verdade, cara. É dolorido, mas é a verdade. É a verdade. Enquanto você acreditar no Bolsonaro, o PT, o petismo, o esquerdista vão continuar recuperando todos os territórios que o Brasil teve um mínimo avanço entre 2013 e 2018. A gente perdeu tudo pra esses caras, porque a gente acreditou num traidor chamado Jair Messias Bolsonaro. Então a culpa do que tá acontecendo é do Bolsonaro. O ladrão Lula voltar ao poder, a merda Dilma ganhar 100 mil reais de indenização é culpa do Bolsonaro que traiu todos nós e a nossa luta. Ou você acha que isso seria sequer possível ou imaginável em janeiro de 2019, quando ele assumiu o governo? Põe um pouco a tua mão na consciência, cara.